não é ter uma visão lá, Afonso Celso, do porquê meu fã no meu país, lá de 1900, quem nos acompanha, o Afonso Celso, a expressão ufanismo nasce por ali, e ele dizia que todo o Brasil era maravilhoso, a floresta amazônica era tão densa as árvores que você podia caminhar pelas copas das árvores. É um negócio inacreditável, leio porque meu fã no meu... Mas sim, ser ufanista, Eduardo, pensa no seguinte, em certo momento da nossa história no século XX, principalmente entre os anos 1930 e 1980, meio século, 50 anos, alguém dizia assim: eu vivo melhor que o meu pai e meu filho vai viver melhor que eu. E a realidade econômica mostrava isso, não era uma construção ideológica, mas era uma realidade concreta que aquele cidadão vivia. Hoje, dificilmente alguém pode dizer que vivia melhor que o pai e que o seu filho viverá melhor que ele. O que aconteceu conosco? Será que é uma realidade só brasileira? Será que os Estados Unidos não tem algo semelhante? O sonho americano um pouco era o contrato de que cada geração viveria um pouco melhor do que a geração anterior. Eu tenho uma tese, Vila, que é a seguinte: o Brasil, nesse período que você mencionou, de 30 a 80, é um período em que não houve globalização. Nós tivemos, você que é historiador sabe disso, nós tivemos uma onda muito forte de globalização no final do século XIX e início do século XX. É a segunda revolução industrial, derivados de petróleo, eletricidade, transporte marítimo barato, comunicação, rádio, cinema, telefone. Você tem uma onda de liberalização comercial e financeira. O mundo se globalizou imensamente no final do século XIX, início do século XX. Era a Pax Britânica, o apogeu do Império Britânico. Essa globalização, ela cai por terra com a Primeira Guerra Mundial. Interrompe esse processo. O mundo só recuperou o nível de globalização do final do século XIX, início do século XX, o mundo, em meados de 1980. Todo esse interregno da Primeira Guerra Mundial até meados de 1980 foi um período em que as forças de integração e interdependência na economia mundial ficaram contidas. Você teve a Primeira Guerra Mundial e o fim dos impérios, né? Alemão, austro-húngaro, o enfrentamento dos impérios. Você teve o crash de 29, a Grande Depressão provocada por uma corrida protecionista, uma escalada protecionista, a polarização política com o surgimento do fascismo, do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, o enfrentamento de duas potências, uma incumbente, a outra emergente, e o acordo de Bretton Woods, ele cria uma nova ordem mundial, mas que contém o impulso globalizante. São taxas de câmbio administradas, controles de capital, economias protegidas. Os países em desenvolvimento adotaram políticas de substituição de importações muito fechadas. O Brasil foi líder nesse processo, com a Índia e outros. Então o mundo ficou autárquico, relativamente autárquico. Só recuperamos a globalização vivida na história econômica no final do século XIX, em 1980. Isso é mensurável, isso é mensurável. Sim. Você mede proporção de comércio em relação ao PIB, transações financeiras internacionais em relação ao PIB, investimento direto estrangeiro em relação ao PIB. Olha que coisa incrível. Todo o período que vai da Primeira Guerra Mundial até meados de 1980, o mundo foi menos globalizado do que no período anterior. No início da década de 80, tem uma brutal, uma monstruosa aposta na liberalização. Thatcher e Reagan representam isso. Você tem liberalismo comercial, você tem uma aposta na liberalização dos fluxos financeiros, você tem uma tremenda financeirização da atividade econômica, os ativos financeiros passam a crescer de uma maneira totalmente desconectada da economia real, e nós estamos vivendo agora. E o mundo entra na hiperglobalização, que é um processo que mereceria uma análise aqui, que nós não vamos ter tempo para fazer, mas ele culmina no quê? A China se torna responsável por 1/3 da produção industrial do mundo. Em poucas décadas, a China, que era zero, responde por 1/3 da produção manufatureira global. Centenas de milhões de trabalhadores asiáticos entram no mercado global de trabalho e consumo.
e passam a oferecer trabalho produtivo e disciplinado que custa uma fração do que custa o trabalho dos seus pares ocidentais. Porque eles vêm da miséria no mundo rural, ganham muito menos, não pagam previdência, não têm direitos, não têm poder de barganha, e aí tem um deslocamento de capital produtivo do mundo em escala inimaginável para os países que lideraram esse processo. Eu fiz essa longa digressão para dizer o seguinte: o Brasil foi muito bem nesse interregno pós-globalização da Belle Époque e pré-hiperglobalização. No período das autarquias, das economias fechadas, da substituição de importações, economias que olhavam mais para si do que buscavam o crescimento por meio da integração e da interdependência. Você vê, os países que avançaram na hiperglobalização foram a Coreia do Sul, a China, os tigres asiáticos, Israel, países que se integraram ao fluxo mundial de comércio. Austrália, Nova Zelândia. O Brasil não fez esse movimento. O Brasil perdeu totalmente o pé da economia mundial quando houve esse movimento da hiperglobalização. Por quê? Porque nós insistimos em ficar no velho modelo, achando que tinha que ser daquele jeito, reserva de mercado para informática, essa é famosa, inflação, dívida externa. Atolamos. Por isso que eu estou otimista agora, Vila. Acabou a hiperglobalização. Nós estamos vivendo o início de uma nova ordem econômica mundial. Por que acabou? Acabou primeiro pela crise financeira 2008-2009. A partir dali, o comércio internacional não cresce mais a um múltiplo do PIB. Depois a pandemia. A pandemia mostrou o calcanhar de Aquiles da hiperglobalização. Nós não tínhamos nada aqui, né? Não tinha máscara, não tinha... No mundo, 80% dos ingredientes farmacêuticos ativos vinham de 2 países, Índia e China. 180 produtos críticos das cadeias globais de produção têm 2 ou 3 fornecedores no mundo. Esse é o calcanhar de Aquiles. Quanto mais interdependente o sistema e mais integrado, mais vulnerável ele fica a um rompimento de um elo na cadeia. Então, o que se passa a buscar na saída da pandemia é diversificação, segurança. Ficar na mão de Taiwan para produzir chip é uma loucura. 80%, 90% dos chips avançados vêm logo de Taiwan. O problema das terras raras, o problema dos minerais críticos, a transição energética e o último capítulo do fim da hiperglobalização tem nome: Donald Trump. Ele declara uma guerra unilateral ao mundo, guerra tarifária, pelo menos por enquanto. Guerra tarifária. E aí cria uma bagunça na ordem econômica e uma falta de regras, porque a cada dia ele muda. E a coisa está pegando. Hoje a notícia é que o México está impondo 50% de tarifa sobre a China na importação. E tem algumas questões com o Brasil também vai ser Também complicado. vai ter. Então essa aposta na hiperglobalização e essa onda de hiperglobalização terminou. Eu não acho que vai retroceder para as autarquias do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial. Mas o caminho da hiperglobalização mostrou o limite. E nós como que ficamos nisso? Eu acho que abre oportunidades para o Brasil se repensar e reposicionar. Sim. Porque nós estamos muito bem situados geopoliticamente, nós oferecemos segurança, oferecemos possibilidade de diversificação nas cadeias globais de produção, não fizemos ainda um movimento para valer de integração ao fluxo mundial de comércio, que está se reconfigurando em novas bases. Temos energia limpa, temos energia renovável, temos uma reserva de minerais críticos invejável, temos biodiversidade, temos a capacidade de aumentar a oferta alimentar para atender o mundo da classe média emergente, indiana, etc., que vai vir com força. Eu acho que o Brasil está muito bem posicionado para encontrar um dinamismo maior do que nesse período em que nós ficamos completamente alijados dos focos e dos polos dinâmicos da economia mundial durante a hiperglobalização. Eu estou apresentando uma tese aqui de amplo alcance, sim. mas é a minha leitura do momento. Tá? Não é verdade.